Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e hoje nós estaremos falando o que não pode faltar em um culto de Páscoa em Libras na sua igreja. É isso aí. Você está iniciando aqui o Esquenta. São aulas preparatórias, aulas que estão preparando os nossos corações para a semana que vai ter um especial em Libras. Terça, quarta e quinta-feira. Dia 3, 4 e 5. Qual o horário, Gesiel? Às 21h30 horário de Brasília. Isso, nós iremos falar tudo sobre Páscoa em Libras, em 3 super aulas ao vivo. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Clica no botão que está aqui ó, na descrição. Se inscreva para esse mega super blaster evento e venha participar conosco. Se você tem desejo de aprender Libras, se você já interpreta ou quer melhorar Libras na sua igreja, esse evento é para você, beleza? Quando a gente vai falar, pessoal, de culto, quando a gente vai falar a questão de culto, nós precisamos organizar e pensar algumas coisas, né? Por quê? Porque normalmente, quando se tem assim cultos específicos, tem vários elementos que estão envolvidos, né? Tem algumas igrejas que procuram, quando vão fazer culto específico, cultos temáticos, tem igrejas que ela se prepara para isso, outras nem tanto. Mas o que acontece? Tem algumas igrejas que têm aí como que a gente pode dizer, a sua liturgia, ou seja, o seu cronograma de culto, a sua forma de fazer o culto. Então, tudo isso precisa ser muito bem respeitado, tá? O que acontece e a gente percebe é que muitas pessoas, quando estão iniciando o ministério com surdos, quer começar o ministério com surdos, tem aquele desejo, aquela ânsia de querer fazer coisas novas, de fazer várias adaptações, de tornar o culto acessível em vários sentidos, mas sem respeitar a liturgia, sem respeitar a igreja, sem respeitar a liderança. Então esse é um cuidado que nós precisamos ter, tá? O que não pode faltar em um culto de Libras, de Páscoa na sua igreja, precisa estar alinhado com o pensamento do seu pastor, do ancião, do líder da igreja. Isso precisa ficar muito bem claro. Normalmente, essas propostas partem mais da liderança da igreja do que do Ministério com Surdos. O Ministério com Surdos, normalmente, ele acaba sugerindo alguns pontos, né, para melhoria, adaptações com relação ao culto. Mas se na sua igreja não ainda está fazendo ou tendo essa disponibilidade, não faça disso um problema, tá? Para você não interpretar, para você não ajudar na igreja, enfim. Mas é importante que vocês saibam alguns pontos. Muito bem. Quando a gente fala de culto em Páscoa em Libras, uma das coisas que não pode faltar é a interpretação dos louvores. Isso aí. A interpretação dos louvores em Libras não pode faltar. Isso aí. Por quê, pessoal? Porque os louvores, normalmente, quando se trata de culto de Páscoa ou cultos festivos, normalmente os louvores eles são devidamente preparados para esse momento. Por exemplo, às vezes a gente tem culto de cantata de Natal, onde o coral, algumas pessoas que cantam se organiza para cantar louvores específicos para aquele culto. Então, no culto de Páscoa não é diferente. Então, os louvores vão falar de Páscoa, os louvores vão falar sobre a ressurreição, os louvores vão falar sobre libertação, os louvores vão falar que Jesus está vivo, os louvores vão falar sobre o sangue de Jesus. Enfim, então é importante nós sabermos esses temas, porque os louvores que serão cantados não pode ficar sem interpretação. Então a gente tem que interpretar os louvores do culto de Páscoa da nossa igreja. Às vezes, para alguns intérpretes, esse culto em Páscoa pode ser algo assim que a gente pode dizer um pouco mais complexo, porque trata um pouco com relação à Bíblia Sagrada, à teologia, à cerne do pensamento cristão, que é a ressurreição de Jesus. Então, algumas pessoas têm algumas certas dificuldades, talvez, na interpretação, mas isso não pode ser um impeditivo para você não interpretar os louvores da sua igreja em Libras, tá? Então se prepara porque um culto de Páscoa em Libras não pode ficar sem a interpretação de um louvor. Beleza? Beleza! Outro ponto, segundo ponto que não pode faltar num culto de Páscoa em Libras é a interpretação da pregação em Libras. Então não é só os louvores, tá? É importante que
você entenda que a pregação também tem a necessidade de interpretar. Ah, Gisele, mas parece óbvio. Parece óbvio, mas nem em todos os lugares fazem isso. Então é importante você se preparar para isso. Como a gente já disse, tem alguns pontos que vão ser falados, não tem como você fugir disso. Então, em cima dessas temáticas, em cima desses sinais, em cima desses conceitos, você já vai se estudando, se preparando para isso. Isso é uma das formas de você também se prevenir quando você não sabe que o pastor, o ancião vai pregar. Você já vai se estudando de forma antecipada, se preparando, se organizando. E isso vai ajudar vocês de uma forma que vocês nem imaginam, certo? Terceiro ponto, pessoal, procure usar ilustrações quando tiver. Se você tem a oportunidade de dar opiniões, se você tem a oportunidade de sugerir situações de um culto especial de Páscoa, o que não pode faltar é uma apresentação, uma representação, um teatro, algo relacionado aí à Páscoa, à ressurreição de Jesus. Por quê? Porque isso acaba casando com a língua brasileira de sinais, que é uma língua visual. Então, o surdo, por ser visual, você traz uma representação visual, uma ilustração, um teatro. Isso faz com que a memorização e a absorção dos conceitos relacionados à Páscoa fique muito mais claro, certo? Fique muito mais pontual. Então, não deixe de ter ilustrações, teatros, peças encenadas se tiver a oportunidade. Então, isso não pode faltar num culto de Páscoa. Normalmente, a grande maioria das igrejas é o departamento infantil que acaba fazendo essas peças, acaba se organizando nesse sentido. Então, tente sugerir, se você tiver a possibilidade, se, por exemplo, o departamento de Libras não vai fazer nada. Então, e mais o departamento das crianças vai, então tente incluir Libras nessas apresentações, em vários momentos, né? Tente conversar com as professoras, né? As famosas tias, né? Que vão estar ajudando ali na organização. Para quê? Para que seja algo visual, encantador, bonito, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, mas que os surdos também entendam que está sendo feito algo para eles, né? Tornando acessível um louvor em Libras com as crianças, em algumas cenas com Libras, enfim, isso é muito importante. Então, é algo que não pode faltar também em um culto de Páscoa. Então, essas ilustrações, né, mostra que o surdo com a sua visualidade ele é importante para aquele culto, ele é importante para aquele momento. Tá? Então, a gente não pode deixar de faltar isso aí em um culto de Páscoa em Libras, certo? Certo. Um outro ponto, pessoal, que não pode faltar é a questão do momento de oração. O momento de oração que normalmente tem nos cultos. Alguns cultos são 2, 3, 4 momentos de oração, dependendo da temática, dependendo do momento, da situação. Então, é importante também ter a interpretação de Libras em momentos assim. Muitas pessoas não se preparam para isso, e aí quando fala, vamos fazer uma oração, o pessoal fica meio perdido. Mas por quê? Porque não pode faltar isso em um culto de Libras com Páscoa. A sinalização da oração, daquele momento, precisa ser trabalhado, pensado, organizado de forma sistemática. A gente não pode deixar de fazer, tá? Um outro ponto, pessoal, importante é que não pode faltar em um culto de Páscoa, em Libras, principalmente agora eu falando do departamento de Libras, né, do Ministério com Surdos, é um momento de confraternização após o culto, tá? Então, após o culto, é importante ter um momento de confraternização com os surdos, porque assim, em um culto de Páscoa, normalmente a gente faz um convite especial, nós organizamos para atrair surdos, para chamar os surdos na igreja, outras pessoas, vai ter muitos convidados, né? Mas falando do Ministério com Surdos de forma específica, você pode sim fazer uma confraternização, ou no refeitório da igreja após o culto, ou em um momento, em uma sala específica na igreja. Se não der para fazer na igreja, tente um lugar, uma pizzaria, um lugar onde tem um lanche, enfim, você pode se organizar para fazer uma confraternização com as pessoas que participam, né, e estão no Ministério com Surdos naquele dia. Isso ajuda muito, pessoal,
na questão dos laços, da proximidade, no sentido de conhecer um pouco mais de cada um, e ainda mais para algo que não fica restrito somente à igreja, somente às quatro paredes da igreja. É algo que você vai mostrar que o culto vai além. Não é só o culto ali, não é só o culto de Páscoa, vai além, tem algo a mais, tem intimidade, tem união, tem ali alegria, tem confraternização. Então isso é muito importante, tá? É algo que não pode faltar. Às vezes é o mais, na minha igreja não faz. Não, mas você pode fazer, convidar o pessoal. Olha, vamos depois do culto, vai terminar o culto de Páscoa, mas vamos ali na praça, ali tem um cachorro quente muito gostoso. Ou ali, vamos ali, ó, naquela esquina ali, tem um espetinho, né? Que a gente pode bater um papo. Tudo isso, pessoal, são formas que você pode fazer. Ah, Gisele, mas o pessoal tá sem grana. Não, então faz um pãozinho com molho de salsicha ali, uma salsicha com molho de tomate, tipo um cachorro quente caseiro. Chama o pessoal, pega um refrigerante ou uma aguinha com gás, mas o importante é que momentos assim aconteçam, tá? Não pode deixar de faltar momentos assim, porque isso vai ajudar tanto no pós-culto, certo? De um culto temático, mas também na continuidade de outros momentos. Uma outra coisa que não pode faltar em um culto de Páscoa, além dessa confraternização, é uma preparação para o outro momento ou o outro encontro, tá? O que acontece, pessoal? Normalmente, quando você tem um culto especial de Páscoa, um culto preparatório, com uma temática que chama a atenção, muitas pessoas acham que é só o culto, se prepara só para o culto. Mas no Ministério com Surdo, se for outros surdos, se for convidados surdos que estejam presentes pela primeira vez, nós temos que pensar num pós. E um pós é um pequeno grupo, uma célula, um discipulado, ou um encontro que vocês tenham aí semanalmente, para que vocês possam trabalhar momentos que talvez eles tenham algumas dúvidas. Por exemplo, às vezes a pessoa foi na igreja pela primeira vez e ouviu falar sobre a questão da Páscoa ou da ressurreição, ou que Jesus ele é a nossa salvação, ele traz salvação para a nossa alma. E talvez a pessoa foi embora com essa dúvida, né? Ou está indo embora com essa dúvida. Então esse momento pós-culto Páscoa de Libras, é importante que você tenha ali momentos separados para tirar dúvidas. Olha, o que você achou? Você gostou? Entendeu? Não entendeu? Normalmente você pode trabalhar a mesma mensagem que foi pregada, ministrada no culto de Páscoa, você pode trabalhar no seu estudo bíblico sem problema nenhum. Normalmente aqui a gente faz muito isso, né? Quando a gente tem a possibilidade. Às vezes o tema foi muito exaustivo, muito cansativo, um tema muito profundo, biblicamente falando. Então a gente pega esse texto, essa pregação, e procura trabalhar no discipulado com surdos. Então a gente vai fazendo aula 1, aula 2, aula 3, ou em uma aula, dependendo do assunto, a gente consegue esgotar ali pelo menos aquelas dúvidas iniciais. Então é importante você se preparar para o pós também, não ficar focado somente no culto. Por quê? Porque isso faz parte do que não pode faltar em um culto de Libras: o pós, a organização, o depois do evento, tá? E é importante, se tiver a possibilidade, nem que tenha ali uns comes e bebes, uma aguinha, uma bolacha de água e sal com aguinha, não tem problema. O importante é que tenha uma recepção nesse sentido, para você acolher as pessoas que estarão participando do culto e no pós. Isso é uma forma de você atrair e dar uma continuidade num trabalho, numa aproximação e também num discipulado para essa pessoa, quem sabe futuramente tornar-se membro da sua igreja, te acompanhando aí também. Certo, pessoal? Certo! Então esses são os pontos aí do que não pode faltar em um culto de Páscoa de Libras. Não pode faltar as músicas interpretadas, a palavra interpretada, a oração, não pode faltar teatro, peças, não pode faltar aí também a questão da celebração, né, em cononia, no sentido de confraternização, não pode faltar o pós-culto, tudo isso não pode faltar. Mas o que não pode faltar em um culto de Páscoa de Libras, e essa é a última, né, que eu quero falar para vocês, é que não pode faltar Jesus, não pode faltar a presença do Mestre. Por quê? Porque
tudo envolvido em um culto de Páscoa é para glorificar o nome de Jesus, exaltar a Ele, para que o nome dele seja glorificado. E a festa é para Ele. E não faz sentido a gente ter uma festa se o convidado principal, especial, maior, não estiver participando dessa festa. Então não deixe de convidar Jesus para o seu culto especial de Natal em Libras, certo, pessoal? Olha só, a gente está terminando mais uma aula do Esquenta. Mas por que, Gisele? Porque o Esquenta são aulas preparatórias aí. Para o que, Gisele? Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o especial de Páscoa em Libras. Isso aí, um evento 100% online, gratuito e ao vivo que vai acontecer dia 3, 4 e 5 deste mês de abril. Isso mesmo, preparando para a Páscoa. Um evento maravilhoso com 3 super aulas para você que deseja aprender Libras ou para você que quer melhorar as técnicas de interpretação, tradução de momentos da Páscoa em Libras na sua igreja, certo? Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, deixar seu like, seu comentário e se inscrever para o nosso evento, porque é gratuito. O link está aqui embaixo e a gente se vê lá no evento. Um grandíssimo abraço, até a próxima. Deus abençoe. Valeu!